Sem dúvida alguma, minha amada família Eletrônica Fácil, os iniciantes no mundo da eletrônica, ou até mesmo quem já tem uma certa experiência, tem inúmeras dificuldades no processo de remoção de componentes eletrônicos das placas, não é verdade? Como usar o sugador de solda, como usar a solda em pasta, a pasta para soldar, como que você usa o estanho, como que usa óxido isopropílico, malha de soldadora, como que eu uso estratégias sensacionais para remover os componentes eletrônicos, como limpar a ponta do nosso querido ferro de soldar, tudo isso e muito mais. E detalhe, o processo de remoção de um componente eletrônico de uma placa, sem dúvida alguma, é um dos mais importantes, porque praticamente qualquer placa eletrônica vai passar por um processo de manutenção. Não é verdade? E com isso, algum componente vai ter que ser retirado e outro vai ter que ser colocado no lugar. Então, se você quer adquirir dicas faixa preta para aprender sobre tudo isso e muito mais, olha só, fica até o final dessa Masterclass em parceria com a Rigol Technologies, está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! E é claro, galera, que no mês de aniversário do curso de Eletrônica Fácil e da Escola Eletrônica Fácil, quem ganha o presente tem que ser cada um de vocês. Isso é indiscutível e nós preparamos um presentão de R$300 de desconto, aliás, mais de R$300 de desconto, para que o mais rápido possível você se inscreva e aproveite essa oportunidade de ganhar esse descontão e entrar então para o nosso curso de Eletrônica Fácil na melhor condição do ano de R$ 797 por apenas R$480, dividido ainda em 12 vezes no cartão ou em 4 vezes no boleto. Está simplesmente formidável. Se você tem o sonho de realizar o aprendizado da eletrônica partindo do absoluto zero, fazer as manutenções de placas eletrônicas, desbravar esse mundo fantástico, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil, estava namorando o curso e ainda não tinha se inscrito, está aí a melhor oportunidade de aproveitar então os R$300 de desconto, se inscrever agora no curso de Eletrônica Fácil. Então, se você quer aproveitar essa condição, clica no link aí, vamos que vamos para cima na descrição, comentário fixado em algum lugar, é só acessar e vamos agora juntos desbravar esse mundo incrível, show de bola, é sensacional, tá bom? E se você quer aproveitar todos os itens de forma top de linha para você deixar a sua soldagem e dessoldagem eletrônica cada vez mais faixa preta, acessa a loja eletronicafácil.com.br. Todas as ferramentas que a gente usar nessa aula estão na nossa loja e o link da nossa loja também está aqui na descrição do vídeo com um precinho show de bola, incrível, espetacular. Tá bom? Recado dado, vamos para cima, olha só. Ferramentas que nós vamos usar para fazer a nossa dessoldagem faixa preta aqui com vocês, gente. Suporte para placa eletrônica, legal. Dessoldador, o nosso querido sugador de solda, legal. Solda 6337 da Hikari, a pasta para soldar da Implastec chamada de Soldatec, legal, que é a número 1 para você tirar oxidações da sua placa e fazer uma dessoldagem faixa preta. Esponja metálica para limpeza da ponta do nosso ferro de soldar. Esponja é sensacional para você deixar a ponta limpinha, para você não sujar e não contaminar a sua placa eletrônica com as oxidações da ponta. Pinça para remover o componente, álcool isopropílico para limpeza. Tá bom? Gente, aí a vantagem da gente usar esse suporte, tá? É que você consegue pegar a sua placa eletrônica, nesse caso aqui é uma placa de automação de portão, tá? Uma central de automação de portão. Nós vamos retirar o NTC dela, o termistor dela, que está na malha de alimentação primária. Inclusive tem um pré-fusível aqui, né? Que o cliente, né, dono dessa placa aqui, que acabou colocando para substituir o fusível, e a hora que ele energizou, deu no que deu, né? Deu um estouro brutal aqui na placa eletrônica, infelizmente, né? Mas fazer o quê? E aí, gente, nós vamos dessoldar então o nosso querido e amado NTC. E a vantagem da gente usar esse tipo de suporte para a placa eletrônica, tá? Que em breve, inclusive, ele estará na loja eletronicafácil.com.br, é que você consegue fixar a placa eletrônica, você consegue comprimir a mola dele, apertar de um lado a haste da direita, apertar a haste da esquerda, apertar todos os parafusinhos e você consegue fazer o processo de dessoldagem eletrônica em qualquer ponto da sua bancada. É ultra mega flexível. Você não necessariamente precisa se limitar a fazer a soldagem logo na beiradinha da placa, que é o que o outro suporte para a placa acaba fornecendo.
né? Então com isso você pode colocar a sua placa em qualquer ponto, pode girá-la para cima, para baixo, de forma diagonal, você pode colocar no ângulo que você quiser. E aí você pode usar tanto para dessoldagem, soldagem, como para teste de validação com multímetro e osciloscópio também, tá bom? Esse suporte é simplesmente faixa preta, incrível e sensacional, pessoal. Vocês têm esse suporte aí na bancada de vocês? Qual é o suporte que vocês gostam de usar? Conta aqui para mim no campo de comentários, tá bom? Mas inclusive para usar com ar quente, esse cara aqui é fantástico, tá bom? Aí, gente, olha só, o nosso NTC, como que eu sei que ele está com problema, tá? O NTC ele tem aqui a marcação 20D-9. O 20D quer dizer que a 25 graus Celsius ele tem que ter 25 ohms de resistência, tá? E aí, medindo aqui a resistência desse NTC, está dando 180 ohms. Legal? 178 ohms. Então está dando muito mais do que 20. E aí, o que acontece? Isso que gera uma suspeita que esse cara aqui pode ter sido danificado por esse pré-gosível, né? Então acabou colocando lá o pré-gosível, energizou, passou uma corrente brutal pela malha primária, pode ter superaquecido esse cara. Inclusive vocês vão ver já já que ele acabou ficando totalmente trincado e a parte de trás já ficou danificada, tá, o encapsulamento dele. Então a chance desse cara aqui estar ruim é muito grande. Porém nós estamos fazendo um teste na placa, a resistência dele na placa. A suspeita de um defeito, anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? A suspeita de um defeito de um componente é sempre na placa, mas a confirmação é com o teste dele fora da placa. Para confirmar, nós vamos ter que retirá-lo, não é mesmo? Para retirar, então, o que a gente vai fazer, pessoal? Passo número 1. Como esse componente ele tem terminais sobressalentes no lado de cima da placa, o NTC ele tem um terminal grande, ó, conforme você está vendo aqui, inclusive ele já pode ver que ele está trincado ali, né? Para facilitar a remoção dele, eu vou cortar esse terminal que está dobrado para um lado e para o outro aqui, porque se você deixar ele dobrado, a hora que você vai remover da placa, essa angulação acaba dificultando muito, tá? Você poderia também pegar um alicate de bico, endireitar ele ali. Nesse caso, como a gente vai remover o componente e se precisar usar ele, ainda tem um terminal lá em cima que a gente pode usar para fazer uma ressoldagem eletrônica futura, acabei cortando ali para facilitar o processo, tá? Mas aí cada técnico escolhe a melhor opção para o seu trabalho. Peguei a Soldatec, a pasta para soldar da Implastec, apliquei nas ilhas de solda com um cotonete para poder então remover todas as oxidações e impurezas dos pontos de soldagem. Peguei a nossa buchinha de limpeza metálica da Ricario maravilhosa e aí você consegue deixar a ponta do seu ferro de soldar brilhante, incrível e espetacular para você então fazer a dessoldagem do seu componente com a ponta limpinha, facilitando a transferência térmica, a dessoldagem, a transferência de temperatura da ponta do ferro para a ilha de solda, para o terminal do componente, tá bom? E aí você tem que adicionar solda nova, perfeito, lá no ponto que você vai acabar dessoldando, porque a solda nova vai se misturar com a solda antiga, vai interagir com o fluxo, vai interagir com a Soldatec e com isso todas as oxidações vão acabar indo embora, facilitando então que essa solda saia do estado sólido para o líquido de uma forma muito mais fácil, tanto na parte de baixo da placa quanto na parte de cima. Porque quando você derrete a solda de um lado, a temperatura acaba passando para o outro, acaba derretendo a solda do outro lado também. Legal? Então essa transferência térmica show de bola ausente de oxidação lá na ilha de solda vai fazer com que o processo de dessoldagem acabe ficando ultra mega mais fácil. Então sempre derreta solda nova lá nos terminais, nos leads do seu componente e nos pads, lá as ilhas de solda da sua placa eletrônica. Legal? Fez isso, gente? Vamos pegar a nossa pinça. Você pode pegar a pinça, pessoal, colocar logo embaixo ali do componente, tá bom? E quando você vira a placa eletrônica, o que acontece? Quando você aquecer os dois terminais do NTC, pela força peso sobre a pinça, ela já automaticamente vai descer e vai tirar o NTC para você. Ou você pode colocar um terminal, né, uma haste da pinça embaixo do componente, a outra sobre o componente, e a hora que você vai derretendo ali, automaticamente derreteu a solda na parte de baixo e também a de cima, você consegue retirar o componente de forma show de bola, tá bom? E olha só o encapsulamento do NTC, como estava, gente, totalmente como está, né? O NTC aqui está totalmente trincado, inclusive isso aqui mostrou pra gente que a confirmação que ele está com problema aí é muito grande, mas a gente vai medir com o multímetro também, tá bom? Peguei a nossa ponta do tipo faca,
Como a ponta ela tem ali um revestimento, né, um revestimento de ligas metálicas que facilitam demais a aderência da solda na ponta, toda essa solda em excesso, tá, pessoal, que está aqui em cima, ó, quando você limpa a ponta lá na sua esponjinha metálica e depois você desliza ela aqui pelas ilhas de solda, ela mesma absorve a solda para você. Então a parte mais grossa, a parte de excesso de solda brutal, não precisa usar o sugador para absorver, basta você usar a própria ponta do seu ferro de solda. Pode ser a ponta do tipo faca, fenda, ponta agulha, depende da ponta que você estiver usando, tá? Beleza? Mais uma vez aqui eu vou mostrar para você o processo de dessoldagem, olha só. Pinça, pode colocar os dois terminais e virar a placa eletrônica para quando você derreter a solda nas duas ilhas ao mesmo tempo, o componente cair pela força da gravidade, ou você pode colocar uma haste da pinça na parte de baixo, outra da parte de cima para você segurar o componente. Quando você está com a solda derretida, automaticamente nas duas ilhas de solda, o componente vai se soltar, é só você puxar para baixo. Somente depois, pessoal, que as duas ilhas estiverem ultra mega bem aquecidas, tá bom? Porque se você forçar demais e a solda estiver no processo de mudança ainda de sólido para líquido, você pode acabar tirando uma ilha de solda da placa. Então, muito cuidado, não é força, é jeito, é técnica, tá bom? Mas tudo isso a gente vai construindo com muita frequência e com muita excelência no processo de dessoldagem e manutenção de placas eletrônicas, tá bom? Beleza? Tranquilo? Ponta passa ali bonitinho, vai absorver o excesso, olha só que sensacional. Aqui não tem terminal de componente, tá, pessoal? É só a solda que passou do lado do bottom da placa, que é da face de baixo para a parte de cima, quando a gente acabou tirando o componente, beleza? Passou a ponta ali, deixou tudo bonitinho, tudo top, absorveu o excesso de solda. Depois, para você usar o seu sugador, fica muito mais fácil. Ele só vai acabar absorvendo, e depois a malha de soldadora, se assim você desejar, só a solda que ficou dentro do furo metalizado, ou seja, fica muito mais fácil fazer uma dessoldagem faixa preta. Deixa aqui no campo de comentários a hashtag dessoldagem faixa preta e vamos que vamos para cima, tá? Aqueceu, vem com o seu sugador do ladinho armado, show de bola, já sugamos, olha só, sugamos toda a solda da ilha de solda de cima. Agora vamos aquecer, sugar a solda da ilha de baixo. Perfeito? E olha só, os terminais do componente já estão passando, ó, olha lá, ó, nos furinhos, então absorvemos toda a solda. Mas ainda se você quiser deixar melhor ainda, pessoal, você pode usar a famosa fita dessoldadora ou malha dessoldadora. Então, para esse processo, eu vou usar o fluxo resinoso da Implastec, que você também acha na loja eletronicafácil.com.br, link está aqui na descrição do vídeo. Aplica lá na sua placa eletrônica, aplica um pouquinho de fluxo resinoso sobre a própria malha dessoldadora, posiciona sobre a ilha de solda, vem com a sua ponta, aquece lá no ponto que você vai absorver a solda, olha só que top, pessoal, tá bom? E aí com muita delicadeza, com muita sensibilidade aqui, o vídeo está acelerado, tá bom, pessoal? Pra gente ganhar tempo aqui na explicação, mas vá devagar, vá com sensibilidade, vá com muito cuidado, passando a ponta do seu ferro de soldar em cima da malha sobre as ilhas de solda que você quer absorver o excesso. Olha lá que lindo! E automaticamente, então, nós teremos a absorção total da solda, tanto na face de baixo, chamada de bottom copper, quanto na face de cima, chamada de top copper da placa eletrônica, tá? E aí, gente, chegou a hora de fazermos a limpeza com álcool isopropílico, tá bom? Álcool isopropílico, cotonetezinho, vai lá, ó, aplica com muito carinho, movimentos show de bola, incríveis e sensacionais. E olha só quantas impurezas que o nosso querido cotonete está absorvendo, né, pessoal? Então, aí nas impurezas tem um pouco da solda tech, que você tem que tirar da placa eletrônica, fez a dessoldagem, tem que tirar os resquícios da solda tech, tá bom? Beleza? Então, tirou de uma face, olha só, deixamos limpinho, vira a placa do outro lado, vai fazer a mesma limpeza na parte de cima, tá bom? Legal? Então, olha só, aplica lá o álcool isopropílico de novo. Perfeito? Olha só, inclusive o estouro aqui foi tão grande na placa, né, que a trilha que estava ligando aqui, ó, acabou se rompendo, ó, tá vendo? Dessa ilha de solda do NTC para a ponte retificadora. Possivelmente a ponte retificadora já é para ter entrado em curto também.
Tá bom? Então é mais uma manutenção que a gente pode fazer. Aqui no Eletrônica Fácil, se você quer ver essa manutenção, deixa a hashtag quero ver a manutenção no campo de comentários, tá? Limpou as duas faces, gente, automaticamente é o que eu falei. Suspeita de mau funcionamento na placa, confirmação fora da placa. Encostamos uma ponta na outra, marcou 0, medindo a resistência do NTC, 180 ohms. E aí, pessoal, tem uma coisa importante, né? O NTC é um termistor. Então, o que acontece? Quanto maior a temperatura, nesse caso ele é um termistor de coeficiente negativo. Quanto maior a temperatura, menor é a resistência. Então, como a gente aqueceu as ilhas de solda e os terminais dele para tirar ele da placa, se a resistência é a 25 graus Celsius tem que ser 20 ohms, ao aquecer esse componente no processo de dessoldagem e você fosse realizar a medição, teria que a resistência dele dar muito menos que 20. Porque quanto maior a temperatura, menor a resistência. Então, a gente teria que medir se na placa, na temperatura ambiente, deu 178, aquecendo, retirando esse cara, teria que dar muito menos de 20 ohms, inclusive, né? Que 20 ohms é 25 graus Celsius. E olha só quanto deu a resistência. Deu 183 ohms. Então, o que significa? Que esse componente está com a resistência dele totalmente fora do padrão. Totalmente horripilante e horroroso. Tá bom? Deixa a hashtag NTC horripilante aqui no campo de comentários, tá? E aí, pessoal, se você medisse a resistência, desse, por exemplo, 5 ohms, opa, baixou a resistência, tá? Mas aí o que você faz? Deixa ele fora ali da placa depois que você dessoldou, deixa ele alguns minutos, deixa ele esfriar, depois se você mediria, teria que dar 20 ohms. Mas na verdade, mediu, deu 183, mostrando que ele está totalmente horroroso. A temperatura ambiente teria que dar próximo a 20 ohms, tá? Beleza? Então, esse cara nós temos a certeza que ele está fora do seu padrão de funcionamento, já terá que ser substituído dessa placa de central de portão automatizado. Legal? Então, não esqueça que a suspeita de mau funcionamento é com a medição do componente na placa e a certeza de mau funcionamento é com o componente retirado e testado fora da placa. Tá bom? Então, o NTC está totalmente trincado, totalmente quebrado, né? Então, é mais um que foi substituído aqui pela família Eletrônica Fácil, tá bom? Temos aqui uma placa de sucata eletrônica para mostrar para vocês o seguinte, né, pessoal? Porque é muito importante tudo aquilo que eu falo para vocês eu provar na prática, tá bom? Porque quanto mais eu provar na prática, mais materialização do conhecimento a gente tem, maior a propriedade do aprendizado de vocês aqui na família Eletrônica Fácil, né? Então tem aqui um NTC nessa placa de central de portão, é uma placa de sucata também, que a gente está usando para ensinar vocês a metodologia Esparta lá no curso de Eletrônica Fácil. Vamos medir a resistência desse NTC. Olha só, entre os dois terminais a resistência desse NTC aqui é de 26 ohms, olha só que interessante, tá bom? Então muito próximo do valor nominal que teria que dar de 20, né? Mas conforme a variação de temperatura, essa resistência vai variando também. Então, se tiver um pouquinho mais frio aqui do que 25 graus, a resistência dele vai subir um pouquinho também, tá? Então, gente, essa medição aqui na placa de 26 ohms, que é bem próximo dos 20 ohms que o datasheet dele, do 20D-9, sugere, né? Mostra que esse componente está bom, esse NTC está bom. Inclusive, a gente pode usar ele para fazer o reparo dessa placa eletrônica que a gente acabou de tirar o NTC dela. Legal? Então, quem quer ver o reparo completo aí na placa eletrônica que a gente está fazendo a manutenção, anota aqui no campo de comentários, quero o reparo completo para a gente ver o quanto vocês estão querendo aprender eletrônica com a gente partindo do zero, tá bom? Mas agora, pessoal, vocês aprenderam a usar sugador de solda, malha de soldadora, aprenderam a testar o NTC na placa, fora da placa, conseguiram ver a diferença dele de resistência a partir do seu mau funcionamento, conseguimos ver a resistência dele top numa placa onde ele está bom. Aprendemos a usar produtos show de bola, mas se você quer buscar ainda mais conhecimento, para você buscar faixa preta no mundo da eletrônica, partindo do absoluto zero, saindo do zero, rumo à faixa preta no mundo da eletrônica, rumo aos seus primeiros reparos de placa, começando como faixa branca, faixa transparente ou faixa fantasma, ou seja, partindo do início. Aproveita se você quer fazer um curso completo com a gente, a semana de aniversário aqui do curso de Eletrônica Fácil, onde vocês vão ganhar R$300 de desconto ou mais, né? São R$317 de desconto para fazer esse curso incrível, show de bola. E sensacional com a gente, clicando no link aqui da descrição do vídeo, indo lá para o nosso site e aproveitando para fazer as matrículas.
já porque as vagas podem acabar a qualquer momento, tá bom? Quer esse desconto? Quer ganhar esse mais de R$300 de desconto para fazer o curso completo com a gente? Clica no link e vamos que vamos, vamos para cima. E é claro, se você quer usar utensílios, componentes, ferramentas maravilhosas para você trabalhar cada vez mais sensacional e faixa preta nas suas manutenções eletrônicas, conhece a nossa loja aí, lojaeletronicafácil.com.br. Lá tem tudo aquilo que a gente usou nessa Masterclass aqui para vocês e muito mais para que vocês possam deixar aquela bancada linda, maravilhosa. Show de bola, inclusive. Pega o seu celular, tira uma selfie aí na sua bancada de eletrônica, posta lá no Instagram, compartilha lá no @eletronicafácil-oficial, porque a gente quer ver a sua evolução, o seu aprendizado e o seu crescimento fantástico no mundo da eletrônica, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil. Tira uma foto top da sua bancada, posta lá no Instagram, no seu Stories, no feed, marca o @eletronicafácil-oficial, que vai ser um prazer ver cada um de vocês evoluindo e crescendo com a gente, inclusive com os itens da nossa loja Eletrônica Fácil, que o link também está aqui na descrição do vídeo. Fechou? Obrigado por terem assistido esse vídeo, obrigado Rigol Technologies, nosso patrocinador master, por apoiar o nosso trabalho. Lembra que também tem osciloscópios da Rigol, geradores de função e todos os equipamentos faixa preta de medição da Rigol com 5% de desconto. O link também está na descrição do vídeo. Você escolhe o distribuidor, vai lá e já coloca cada vez mais itens, ferramentas, instrumentos de medição da Rigol faixa preta para fazer as suas manutenções de forma incrível, top de linha e sensacional. Fechou? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus. Lembra sempre, sonhos determinam o que a gente quer, mas são as ações que determinam onde a gente vai chegar. E é hora de tomar a sua decisão e fazer aquela escolha fantástica de aprender eletrônica. Partindo do zero, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil, tem que ser agora na melhor condição do ano. Fechou? Valeu, um abraço, tamo junto, fiquem com Deus, é claro. Vamos pra cima!